Bem-vindos ao podcast Imagineers. Eu tô mega feliz. Vocês nem imaginam a minha alegria e eu tô nervosa hoje. Tô nervosa. Mas é assim que tem que ser. A emoção ela tem que extrapolar mesmo, não é? Não é disso que a gente fala? Então, eu tô aqui com uma pessoa que para mim é o criador do patrimônio imaterial da música infantil brasileira. Eu tô muito emocionada por isso, porque é um gênio da música brasileira, é um gênio da música infantil brasileira, é de um nível de criatividade que não tem explicação, é algo que nasceu com ele, a gente está aqui para investigar. Mas vou dar algumas dicas para vocês, tá? Deixa eu ver, tem muitas que eu posso dar. Mas eu posso começar com aquela. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Essa você já cantou aí comigo, já percebi. E tem uma que eu fiquei decorando, gente, até chegar aqui, porque é difícil. Você acha que a música infantil é fácil? Não é fácil. Que é uma música chamada Vitamina Tutti Frutti, que ela começa assim. Ela começa de outro jeito, mas eu gosto desse recorte aqui, vocês já vão descobrir quem é. E vamos ver se eu decorei, hein? Ó, suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi. Xixi! Aê, Hélio! Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Tô mega emocionada mesmo de estar Que aqui bom. com você. E você é tudo isso mais um pouco mesmo, viu? Tá bom, vou aceitar como elogio. Mas que o patrimônio é bem maior ainda Ah, viu? claro que é, claro que é. Tem muita coisa boa que já foi feita, né? Sim, mas no Brasil, qualquer um que a gente encontre na rua e a gente pense em uma música infantil, vai vir uma sua. Até porque você tem noção de quantas músicas você já compôs ou perdeu a conta? Eu acho que tá numa 150 agora. 150? É, Gente, pode ter passado um pouquinho já disso aí. eu sinto que já, assim. Tem uma planilha, faz tempo que eu não vou lá, tá precisando atualizar essa planilha. Caramba, Hélio, que É, legal. E a tua formação inicial com os instrumentos? Aliás, antes de chegar nos instrumentos, vamos falar de música, que a música a gente sabe é muito mais do que aprender um instrumento, né? Eu ouvi um podcast porque eu te sigo há muitos anos e eu sou muito curiosa com o teu processo criativo. E uma vez eu ouvi você falando que você era uma criança meio avoada. Uma criança que estava ali vivendo e as coisas iam andando. Como é que foi esse momento, assim, a tua infância? Como é que você se lembra dessa época? Como é que você se conectava com as coisas e como é que a música surgiu? olha, eu quando era criança, eu morava na Teodoro Sampaio, que é uma rua tipo a Paulista, menor, mas tipo a Paulista, assim, loja, 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 alguns apartamentos. Então era uma situação muito urbana, assim. Minha mãe tinha uma loja na Teodoro Sampaio, né, de joias, de relógios, tal. E eu lembro de sair com a bicicleta, 6, 7 anos, assim, a bicicleta ficava na loja, saía da loja, caía na Teodoro Sampaio, um moleque, assim. Teodoro é uma rampa, né? Uma Ela ladeira. tem uma Tem uma parte de ladeira, ladeira mais perto do Lago de Pinheiros ela é mais mais plana, depois é que plana. ela sobe para chegar na... Então, era uma coisa assim, cheio de carro, cheio de gente, caía com a bicicleta na rua, ficava todo mundo olhando, chorava, era um negócio assim, não tinha muita paz. E depois, já na época do ginásio, assim, aí eu tinha uns amigos do ginásio que também tinham bicicleta, e bastava sair da Teodoro Sampaio, pegar ali a Cunhagago, que já começava a virar mato. Então era um negócio muito 880, assim. Ia no clube e tal. Mas era assim, vamos dizer, meus pais trabalhavam. Então eu era uma criança muito urbana, com essas questões urbanas, assim, brinca em casa. E quando pega a bicicleta vai para longe, ia para a USP, andar de Pinheiros até a USP de bicicleta era um negócio assim, mato, 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 né? Então, sei lá, eu não era uma criança muito ligada, assim, eu me achava meio avoado mesmo. E eu lembro, desmontava gravador, não sabia montar, mas tinha muito esse negócio de desmontar coisas com o dedo. Minha mãe falou que eu tinha desmontado a grade do berço com o dedão desparafusando as coisas. E então,
E assim, lembro que quando tinha uns 6, 7 anos eu pedi para ganhar um violão, um amigo do meu pai me deu um violão. E eu lembro que eu tocava Roberto Carlos, ia lá na Teodoro mesmo ter aula de violão para cantar. Então essa coisa de cantar canção e tocar violão, tava no quarto, meu pai chamava, Hélio, vem cá que tem visita, traz o violão, vem tocar uma música aqui. Tinha que ir lá tocar, né? Mas, então, assim, não que eu fosse ligado muito em muitas questões, ia vivendo a minha vida, assim, né? Criança normal, assim, de cidade, demora até se tocar, né? A minha vida não tinha um convite para eu pensar em mim, nas minhas coisas, nas minhas emoções. Era um negócio de ir respondendo a essa coisa que acontecia em volta, assim, né? Agora, eu fui andando, aí a música sempre esteve presente no ginásio e tal. E no ginásio eu conheci o Paulo Tati, que já era amigo do Akira, e o Zé Carlos Ribeiro já estudava lá. Então fui chegando perto da casa do Tati e conheci o Luiz Tati, que nessa época ainda não tinha nem começado o Rumo, que era o Uhum, grupo que a gente iria formar sim. mais tarde. Mas o Tati, antes de começar o Rumo, já tinha quase 200 canções compostas, já era um cara assim bem. E foi o primeiro artista que eu conheci na vida. E aquilo me encantou. Eu mostrei para ele umas músicas curtinhas que eu fazia, ele achou interessante também, as músicas serem tão curtinhas. E quando o grupo Rumo começou oficialmente, que o Luiz ajuntou uma turma, aí eu entrei nessa também, aí a música pegou no breu pra mim, porque o Luiz já era um artista. Eu digo artista nesse sentido de uma pessoa que anda sozinha no próprio caminho e vai seguindo o que a cabeça dela tá, o horizonte é feito por ela mesma. Aí eu entrei na faculdade, o colégio onde eu estudei, o Alves Cruz, que era um colégio em Pinheiros, depois mudou um pouquinho mais para longe, ali no final da João Moura. Era um colégio muito interessante, com professores muito legais, desde matemática até português, história. Eu tive muita sorte de pegar assim um ginásio, um colégio com professores muito legais, que fizeram a minha cabeça, me botaram no mundo da cultura. E eu entrei na faculdade na psicologia, eu fiz 2 anos de psicologia. Aí no final do segundo ano eu prestei para música lá na USP, tinha feito um curso de verão lá que o Luiz Tati tinha falado para eu fazer. E eu achei tudo aquilo espetacular, assim, música contemporânea, erudita, na USP. Falei, pô, isso é aqui mesmo. Então bandiei da psicologia, entrei lá na ECA, entrei na USP e me formei em composição lá. Paralelamente à vivência no Rumo, que foi uma segunda escola, talvez mais importante que a USP, né? E, e no meio desse caminho aí foi vindo a oportunidade de fazer trilha para rádio, para televisão. Comecei a me aproximar lá da TV Cultura, não nos infantis ainda. Fui fazendo os temas de jornalismo, nossa língua portuguesa, os temas propriamente, a identificação da emissora. Fazia temas instrumentais lá. E um belo dia surgiu a coisa de fazer abertura para programas infantis. E foi muito legal, porque o primeiro, assim, os infantis se mostraram um espaço de experimentação muito radical, muito grande. Olha. Então, as aberturas dos programas infantis, a abertura do Gloob Gloob, era um negócio assim. O filme vinha pronto, né? A imagem vinha pronto, e era um peixinho que mordia uma televisão, a televisão caía do barquinho do índio e descia, 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 até parar lá no fundo do mar. Aí eu falei, vou fazer cantado. Eles falaram, mas o que você vai cantar? Eu falei, nada, vou cantar Gloob. É uma Uma onomatopeia. onomatopeia. E fiz uma melodia que desce, 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 Aham. desce, 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 desce. Gloob, 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 gloob. E, e esse negócio então virou um lugar de experimentação, né? E isso foi se expandindo até que começaram a surgir pedidos para fazer música para dentro dos programas, não só a abertura. E foi abrindo esse espaço.
Pra você ter ideia, no Castelo rá o espaço era sempre de 1 minuto. Tudo tinha 1 minuto. Quando a gente ganhou, fez vários gols lá no Castelo rá que abriu espaço dentro do Cocoricó, a gente conseguiu ampliar para 3 minutos. Aí foram nascendo canções. Canções. Que 1 minuto Isso é uma coisa é que eu muito queria. É apertado. muito apertado. Eu queria até te perguntar, porque para mim, o que que veio primeiro, né? Agora eu lembrei até da música do Ovo e da Galinha, mas a gente não vai cantar ela agora. Mas Mas foi o ovo. foi o ovo? Foi. É, questões filosóficas nas É, músicas infantis, gente. Mas o que eu queria te perguntar o programa foi modelado, as músicas nos programas foram modeladas pela música ou foi o contrário? O programa tinha um espaço para música? é, as coisas foram se modelando mutuamente, porque quando eu recebia roteiros para fazer uma música para um determinado episódio, no começo vinha lá uma certa descrição do que eles gostariam que a música fosse. Hum. Eu falei, e na maioria das situações eu achava que a música tinha que ser outra coisa. E propunha isso para eles. E com o tempo já não vinha, já vinha lá música. E depois voltava o roteiro, para eu pensar o que que a música iria responder para aquilo, né? E o exemplo sempre que fica na minha cabeça, que foi uma das primeiras dessa, é a música do Tupi, né? Que era um episódio lá que a índia que morava na fazenda alguém achava um vaso indígena enterrado na fazenda. E de quem era o vaso? De quem achou ou da Índia cujo povo teria feito aquilo? E veio lá o pedido. Eles brigam por causa do vaso. E a música era para fazer as pazes com os indígenas. Falei, essa música vai ficar falsa. Não dá para fazer uma música, vamos lá, pegar na mão dele, ficar amiguinho dele. A gente tem que pegar por um outro lado. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu achei esse negócio das palavras em tupi-guarani que a gente fala e cheguei nessa frase. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. E a canção ficou maior do que aquele assunto ali servia para dentro do programa, porque de fato criava um vínculo afetivo comum com a cultura. Esse negócio que você fala das emoções, né, que eu chamo de vínculo, né? A música vem para criar um vínculo afetivo com aquele assunto. Por isso que a primeira pergunta da criação é: qual é o núcleo afetivo que esse assunto contém? Aonde que tem um coraçãozinho de emoção batendo ali dentro? Aí a gente vai chegando perto daquilo. Então, e, e esse processo na TV Cultura aconteceu com muita alegria, com muita liberdade. Era uma felicidade, assim, porque o horizonte estava limpo, a gente tinha liberdade para ir para qualquer direção. Então, bastava fazer sentido. E a TV é uma academia de fazer sentido, porque você tinha que fazer assim. Eram pacotes de 13, de 26 canções. Pacote de 26 canções para fazer, sei lá, em 4, 5 Meu meses. Deus. É. Era uma academia. Chegava uma hora que você já estava naquele pique de criar as coisas, né? Então, isso eu acho que me moldou também, a quantidade desenvolveu uma postura de criação que gerou uma certa. Vamos fazer o desenho rápido. O assunto é esse, vamos chegar rápido, né, nessas soluções, assim, né? Então, foi uma coisa muito feliz isso daí. Foi triste na hora que a TV Cultura parou e eu tive que Ainda é reconstruir triste. o mundo fora da TV para mim, né? Então isso aí foi chato. Tivesse sido nos Estados Unidos, lá com o Vila Sésamo, estava até hoje dentro da Uhum. TV. A gente teria chegado nos adolescentes, que era um plano, e mas enfim, esse é o lugar onde a gente vive. Esse é o lugar onde a gente vive, né? E me interessa saber esse processo criativo. Quando que você se descobriu improvisador ou compositor? Você lembra, assim, da primeira vez que você fez uma harmonia ou
Alguma música que você falou: "Uau, isso tá bom". É, eu já tinha uma volta lá no cérebro voltada para compor, porque eu já fiz música desde que eu era criança, que eu não sabia nada de nada. Então, alguma coisa tinha, mas eu não tinha a minha identidade, o jeito como eu procuro, isso não. Começou de uma maneira muito intuitiva, né? E agora, quando eu era criança, tinha a Elis Regina e o Jair Rodrigues no Fino da Bossa, tinha o Caetano Veloso Nossa. aparecendo, tinha o Edu Lobo, tinha o Chico Buarque, tinha o Tom Jobim, tinha o João Gilberto. A- Assim, não é que tinha um cercadinho de música para criança. Não tinha a ver com isso. Era A gente ia autoria. chegando perto da música e a ideia de composição estava no ar, porque tinha festival de composição e esses caras estavam E era uma mandando e era bala. uma época que a criança também não tinha muita importância, né, assim, em termos de Ah, produto, mais ou de menos, porque bem antes dos festivais, né, aquela coleção Disquinho, sim, sim. que era o Radamés Inhata ali que fazia os arranjos, você imagina, o Radamés era o arranjador dos grandes cantores. Ele montou uma pequena orquestra para fazer a coleção Disquinho. O Radamés montou uma pequena orquestra para fazer a coleção Disquinho e chamou não só compositores, como narradores. Tinha duas narradoras naquela coleção que são fora de série. A narradora é fora de série. Ela consegue uma comunicação, vamos dizer, artificial com a criança, porque não é que nem a gente contando história hoje, que é natural, como se fosse a fala da mãe. Era uma fala impostada, só que era genial. E com aquelas músicas e com aquelas. Uma coleção de coisas para E criança, você assim. tinha essa coleção? E o Vila Lobos, eu tinha todos os Ah, discos. E o Vila Lobos Villa-Lobos também tinha também. muita É, preocupação com é, isso daí, o negócio é. de cantar na escola. Então, depois ainda veio a Arca de Noé, os Saltimbancos, teve esses Everestes, assim, que eram super legais, né? Aí com a minha geração começou um movimento muito forte, né? Porque junto com a Xuxa, com a Eliana, com essas cantoras de programa infantil, que a música tinha uma presença gigante, mas elas próprias não tinham tanto vínculo com a música. Elas tinham uma relação mais chapada com a música. A Xuxa é interessante, porque a Xuxa, ela começou assim, mas depois ela foi pegando uma certa linha de raciocínio e mas ela já estava no moedor de carne há muito tempo, ali ele já não. Mas assim, os últimos discos têm coisas muito interessantes. Ela foi se tornando mais presente para cantar, mas tinha uma, vamos dizer assim, um aparato estético que fazia uma coisa muito compacta, muito chapada, que não era para a criança entrar lá dentro do som e escutar coisas. E a gente na TV, não só eu tinha isso porque eu sou obcecado com isso. Eu tenho curiosidade pelo som. E as crianças vêm junto. Toda vez que você põe um som que a criança fica curiosa, pô, tem aquele quadro dos instrumentos no Castelo rá tim criança quando escuta a trompa, fica Já, louca. já vai que Fica vem, né? louca, de onde tá vindo? Porque ela nem reconhece. Quando escuta fagote, harpa. Teve criança de 3 anos que pediu pra mãe que queria estudar harpa. Porque escutou aquele negócio, porque a experiência da escuta, ela é muito profunda na criança. É um É, a caminho. primeira relação que ela tem com o mundo externo é a vibração, né? É, mas é inconsciente, né? Ela ainda está Sim, mergulhada nessa. Na barriga da mãe não literalmente. dá, não dá. Já está acontecendo, mas quer dizer, já está estimulando, o cérebro já está fazendo regiões e tal e coisa. Mas quando ela vem para o mundo, que ela começa a escutar o mundo e depois vai escutar a própria voz, vai regular a própria voz em relação a outras crianças, perder a vergonha de cantar, ter curiosidade de explorar um instrumento, ficar brincando com a música. Isso tudo é um oceano, né? Então eu estava muito ligado nisso. Meus filhos estudavam em escola construtivista, que era uma escola que queria construir a escrita.
E eu fazia paralelos disso, de como é que a gente vai construir a escuta, como é que conduz a criança para isso. Bom, isso era uma parte da minha cabeça, porque a outra parte era assim: vinha lá a imagem do ratinho tomando banho pronta para grudar uma música naquilo. A música teve que nascer para servir aquela imagem. Então, Eu aí fiquei era ima uma outra, era um outro momento que eu não estava mais nem pensando em criança, tinha que só sobreviver àquela, como é que eu ia avalanche. grudar naquilo, aquela avalanche, né? Então, então eu acho que essa coisa assim, que a faculdade de música, ela me fez ter contato com muitas maneiras de pensar a música, sabe? Imagina, a gente durante um ano estudou as sonatas do Beethoven. Como é que o cara propõe uma ideia? Como é que ele desenvolve? Como é que ele contrasta uma ideia com a outra? Teve um outro semestre que a gente foi estudar lá as músicas dodecafônicas e ficava fazendo as notinhas, as séries, como é que o cara armou aquilo. Aí estudava orquestração, como é que o Ravel montou aquela sequência no bolero. Então, é, todos esses pensamentos, eles estão muito amadurecidos na música erudita. E paralelo a isso, dentro do rumo, a gente pegava música do Noel Rosa, música da década de 30, música do Lamartine Babo, cujos arranjos eram uma potência, entende? De orquestração, de criação. Tirar aquilo de ouvido e tocar aquilo, sabe? Eh, as introduções que o Benedito Lacerda criava na flauta, você criar uma introdução, quer dizer, o que é o que é? Uma melodia que não é a principal e que leva para ela. Aí você percorre a música tocando aquilo e, e o Rumo ainda tinha um trabalho de composição para a gente arranjar as músicas próprias. Eu tocava muita flauta e saxofone nessa época. É, além do violão, Pouco violão, pouco. pouco. No Rumo, pouquíssimo violão. Não, mas assim, hoje quando você vai tocar Hoje eu toco guitarra e só guitarra, toco isso, guitarra. é. Já Eu quando vejo tem pelos sopro eu chamo alguém para tocar, porque tá na caixa. Mas, mas você explorou tudo, né? pois é. E aí eu me interessei por sintetizadores, É, assim. isso eu queria muito te perguntar, porque os sintetizadores dos anos 80 ali, mais ou menos, abriu a cabeça de todo mundo. É, O meu professor de piano chama Jorge Poulsen. E eu ele conheço conhece o bem o Jorge? Jorge. É, ele vai gostar de ter vindo aqui falar com Vai você. adorar. O Jorge foi um precursor Sim, dos sintetizadores, né, em São sim, Paulo. sim. E eu aprendi muito dessa história de como se construía as composições a partir dessa exploração de um som eletrônico, de É. uma coisa completamente diferente. Como é que você chegou nesse universo? Aliás, esse universo deve ter Então, chegado em você. então, eu estudei com o Jorge, inclusive, e depois passei a dar aula na escola lá de sintetizador também, porque o sintetizador me fez amadurecer o meu som, a minha maneira de arranjar, o que que eu queria que a música tivesse como sonoridade. E era uma extensão pura e simples da minha curiosidade que eu vinha desde criança. Então eu sabia por mim, e depois pelas outras crianças que eu tinha contato, que curiosidade pelo som é próprio da criança. E assim, eu Ó, não tinha muitos Beto vai brigar equipamentos, comigo, né? mas a criança fica o tempo inteiro É, pesquisando, é. né? Aí vão chegando as Explorando. ideias para organizar aquilo. Não é pouca coisa isso, né? Não. Porque eu acho que num sentido mais profundo, assim, a música organiza na criança o antes e o depois. A criança, dentro da música, ela entende esse negócio do que vem antes, do que vem depois, o que faz você esperar uma coisa e o que contraria a O expectativa. som, o silêncio, Essa amizade com o tempo, com as durações, com as organizações no tempo, isso tudo é dentro da música que a criança vai formando, né? Então,
eu me descobri nos sintetizadores, eu adorava construir timbres, programar timbres. E na hora que eu programava timbres, já eram ideias que eu ia usar em alguma música posteriormente. E esse negócio foi dando uma potência para as músicas, uma potência sonora, Sim. porque, e pra você ter ideia, o, eu fiz uma abertura para Nossa Língua Portuguesa, que ficou muito bonita essa música. As pessoas que tiverem vontade lá no meu site, heliosskind.com.br, tem essas coisas para ouvir. Que é uma música que é um coral cantando nós, com as sílabas dessa expressão Eu nossa lembro. língua portuguesa. E esse coral nunca se encontrou, foram pessoas gravadas individualmente que eu fui construindo um sampler Aham. com todas elas. E esse coral foi eu tocando aquelas sílabas individuais nos samplers. Então era um negócio para mim muito. Teve o livro do Zé Miguel Wisnik também, O Som e o Sentido. Durante um tempo eu fiz um programa de rádio na TV, na Rádio Cultura, chamado Cabeça de Músico, que eu analisava músicas pelo rádio. E o Zé Miguel, que ouviu esse programa, me convidou para fazer a trilha do livro dele, O Som e o Uau. Sentido. E lá tem uma exploração assim gigante do poder dos sintetizadores e dos samplers. A gente enfrentou tudo, música pentatônica, o aparecimento da música diatônica, depois a sonata de Beethoven, como é que ele. co- Todas as explicações sem nada escrito, só áudio. E, e esse negócio aí me deixou com a bola cheia, assim, porque eu falei, não, sou capaz de navegar, vamos embora aqui, vamos prosseguir, né? Mas o trabalho para criança foi ganhando um tamanho muito legal para mim, eu me achei nisso daí, Uma, né? uma, uma, uma música que me lembra quando a gente fala dos sintetizadores é a da Ultragás, né? Isso. Você escuta o som dos bujões, é uma coisa É, impressionante. é mais impressionante o seguinte, que eu fiz essa música do para Ultragás, porque tinha um rapaz que tinha ideia de propor para Ultragás um chip, porque a Ultragás já tinha tido vontade de ter música no caminhão, mas o cassete que existia na época não aguentava a trepidação do caminhão e tudo quebrava. Então ele ia propor para Ultragás um chip que tocasse a música da Ultragás. Nos modelos de um cara que vendia sorvete nos Estados Unidos, que o caminhãozinho tinha uma musiquinha percorrendo as ruas. E ele me pediu para criar essa música da Ultragás. Então eu falei, vou nessa de gravar o bujão batendo. E o bujão de verdade batendo era horrível para música. Não dá para fazer nada com aquilo. Não soava musical. Então fui para dentro do sintetizador buscando um timbre parecido com steel drum. Aí que eu cheguei numa coisa falsa, que era a cara do bujão batendo, É, apesar de é. ser. Porque ele dá ele ecoa É, um pouco, assim. é. Aí botei lá para substituir a buzina, botei uma flauta. E a flauta fazia uma melodia, dava uma pausa, fazia de novo uma melodia. E essa flauta com eco ia muito mais longe que a buzina. E quando a pessoa chegava perto do caminhão, que era onde tinha que comprar mesmo, ainda tinha uma espécie de uns violinos que davam uma esquentada no negócio. Os caras da Ultragás ficaram encantados com isso. Todos Eu nós. tinha, sei lá, 20 e poucos anos nisso aí. Uau! E o efeito da música na cidade também foi muito legal, porque deu um new wave, assim, na Foi, cidade, assim, foi. né? E, e foi interessante, porque a venda dobrou tanto no Morumbi como em Heliópolis. Nossa! Então esse negócio de que a música tinha essa abrangência, e era uma música instrumental sem falar nada aos moldes do Steve Reich, assim, um minimalismo e tal, né? Aí os outros, as outras empresas gravaram a música para usar nos caminhões. Então eles quiseram que cantasse a palavra ultragás. Aí chamei a Vânia lá, Vânia Bastos, ela gravou essa ultragás.
as sílabas separadas, ia para um chip. E o chip não reproduzia o S naquela época, ficava ultra H. Aí o engenheiro teve que fazer um chip só com o S. Uau! Desenvolveu até tecnologicamente. Tudo isso dentro de uma caixinha pretinha, Uau! claro, mas estou te falando, era uma época assim que a criação da música e a solução tecnológica andavam muito de mão dada, assim, era muito. Eu fui me interessando por gravação, por mixagem, aí eu fui entrando nesse mundo assim, onde eu estou até hoje, né? E, ou seja, a parte de composição, mas também a parte de som, de engenharia acústica, de entender as frequências, a matéria do som, e tudo Como isso eu tu daí não, o deixou encantado. quanto tudo isso, o que mais me impressiona na tua obra, de qualquer universo, porque já escutei tua obra quase inteira, eu não sei se todas as mais de 150. 150, eu tô duvidando, eu tô achando pouco essa conta, a planilha tá desatualizada. Mas é que em tudo que eu escuto, musicalmente e a letra, sempre, a gente vem antes o sentido daquilo. Então, depois que você escuta um pouco mais do Ziz ou do Elis Skind, você, de escutar a primeira vez, você já se conecta com o sentido do que vem. Então, é algo que conecta com a gente, comigo, de uma forma que não é racional, é algo que de fato acessa uma curiosidade, um envolvimento com o que aquela música vai levando. E no universo infantil isso é emocionante, é espetacular, é de ó, aplaudir de pé, só não vou bater aqui que senão eu vou tomar uma bronca. Mas é de aplaudir de pé, porque a gente vê assim, é como se uma criança tivesse criado. Não é à toa que seu nome é Ziskind, né? É, é, Não ainda sei se tem essa. vocês sabem, mas Skind significa doce criança. É. Então, nada melhor do que uma doce criança para entender o universo infantil da forma como o Hélio traduz nas músicas dele. Hum, E quando eu escuto, eu não escuto para cantar, eu escuto degustando tudo. A hum. letra, a música, o ritmo, que eu adoro, porque os ritmos, eles incitam mais curiosidade para a criança, porque a criança é isso aqui, né? Começa aqui, ó, no ritmo do batuque, na sequência, na repetição, e aí vai para harmonia, aí vai para a letra, e, né? E tem uma música que, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, esse cara é bem maluco. Ele é bem maluco, porque eu não vi o episódio, eu escutei a música primeiro. Como é que ele foi chegar nisso? Como é que ele construiu isso? Né? Um maluco com bom sentido. Naquele, né, no sentido que todos nós deveríamos ser. Que é o Sapo Martelo. Eu acho aquela música genial, porque ela é muito louca, é uma música Ela é psicodélica. psicodélica, isso mesmo. É, se vocês não escutaram o Sapo Martelo, vocês estão perdendo em cultura, em experiência, em tudo. Essa música eu soube depois que ela foi feita para um episódio, acho que do Cocoricó, É isso mesmo. né? E Sobre os bichos que cantam. sobre os bichos que cantam. Tem um instrumento que é o sapo martelo, não é? Não tem um Tem sapo um de sapinho madeira? que ele tem Um um reco-reco reco-reco assim? nas costinhas dele, assim. É. E meu filho estuda na TECA, oficina de música, uma escola, para mim, é a melhor escola de música do país. Pelo legado da TECA Alencar, pelo que eles fazem pela infância É. e pela música. E fechando esse parênteses, lá tem muitos sapinhos como esse. E o meu filho pegou e falou: Mãe, esse aqui é o sapo martelo. Porque olha o que ele faz. Tá, tá, tara, tá, tá. E começou a tocar o início da música do sapo martelo. Mas vocês vão escutar. O sapo martelo, ele faz um som interessante. E depois acontece os macacos, os balineses e tudo acontece naquela música. Me conta dessa música, por favor. Então, bom, tudo começa com o sapo martelo mesmo, porque eu ia pra praia lá perto de Ubatuba, né? São essas praias que tem um rio no canto, assim. E onde tem o riozinho vem o sapo martelo. E à noite eu ficava ouvindo aquilo, porque é um sapinho minúsculo. E quando ajunta uns 5, 6, eles ficam fazendo um toc, toc, tarac, toc, 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 tarac, toc. E eu ficava cismado se eles estavam. e-
individual, cada um na sua, ou se eles estavam se ouvindo, que às vezes fechavam uns ritmos assim. E eu ficava encantado com aquele sapo martelo. À noite eu adorava ficar muitas férias, fiquei com aquele negócio lá, até ver um sapinho martelo meu. E aí, eh, e também essa coisa dos balineses, né? Na ilha de Bali, não só a música é uma loucura lá, porque é uma música que não tem a oitava, é tudo gongo, sino, então eles não têm a oitava organizando o pensamento musical. Então, e eles têm ainda uma escrita de ritmos numa cordinha, que eles fazem uns nós numa corda, e o cara passa o dedo no nó, assim, vai sentindo o ritmo pelo. Tudo doido, né? E além do mais, eles têm esse negócio da canção dos macacos, Quechak, que fala, que tem esse tchá, tchaca, tchaca, tchá, tchaca, tchaca, tchá, au, ia, ia, tchá, tchaca, tchaca, tchá, tchaca, tchaca. Um negócio assim, sabe, quando ajunta um coral assim de 40, 60 pessoas assim, e eles têm noção daquela massa e alterna a massa com o solo e depois a massa faz uma tudo com voz, faz uma base, o cara vai solando em cima. Um negócio assim muito legal, muito bem construído, e é uma coisa que falava dos macacos lá. Eu, aí eu, bom, alhos e bugalhos, tudo bem, vamos botar na, é, e, e tinha esse negócio de que eu me encantei com esse negócio de fazer assim, ó, toc, 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 toc. É um negócio complexo ritmicamente. Para uma criança cantar isso daí, ela não vai estar lendo partitura, fazendo um solfejo, marcando um negócio, subdividindo, isso aqui, não sei o que lá. Não. Ela tem que aprender aquela coisa. É como se fosse um caminho nas pedras, que ela tem aquelas pedras ali, ela tem que dar aqueles. Uma pedra está aqui mais perto, a outra está mais longe, ela vai esticar o pé para pular lá. Ela tem que entender aquele pequeno caminhozinho desenhado por aquele ritmo, né? E ele tem uma assimetria, no final ele faz. Tá, tá, ele tem um tempo que espera até voltar o outro. Então, eu já sabia que eu ia plantar esse desafio ali. E que quando a criança tac, 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 quando ela entra no fluxo do tempo, ela vai entender onde vai parar esse negócio. É Vai. assim que aprende o samba, é assim que aprende o frevo, o rock, aprende tudo agora. Tem um certo fluxo, que tem um certo relevo ali, e ela vai entender aqueles. Então, do mesmo jeito que as culturas fazem um recorte nas notas e escolhem as notas, as culturas também recortam os tempos e fazem os seus ritmos, que são unidades ali de identidade. Aquele negócio, o cara entra lá e aprende aquilo. Só isso já bastava para a Já música, bastava pra música, ele mas tinha aí que só fazer o rabo, agora o resto é, dela. E, então nasceu o primeiro ritmo. totalmente. E as baleias vieram justamente para Ai, que fazer legal. um glissando, um contínuo, que era o antagonista dessa coisa É tão recortadinha. lindo quando entra as baleias e elas cantam. Então, É lindo, porque você tá é, nessa levada do é, impacto do ritmo e você tá. Não tem como é. não dançar, não tem como você não batucar escutando. Esse assunto das baleias vai crescer agora, porque eu achei um professor lá na USP, na Oceanografia, que estuda baleias e golfinhos no litoral de São Paulo, Uau! e tem essa viagem das baleias que vêm do Polo Sul, passam por aqui, vão lá para cima até Abrolhos, depois voltam, tal. Isso tudo vai virar disco agora. E justamente com esse negócio das baleias fazendo os glissandos de uma nota para outra, para memorizar os intervalos, tudo isso aí vai vir agora, é o projeto Nossa! para frente. E, e os balineses com esse tchá, tchaca, tchaca, tchá, tchaca, tchá, eles voltam o negócio do recorte ali, mas é outro recorte muito mais estável. Então, aí o Fernando Gomes lá na TV Cultura, como é que nós vamos filmar isso, cara? Vem baleia, depois balinês, vai, vamos fazer tudo
com o transporte da música. Uma bacia de água, vamos brincar que é a baleia, vamos fazer isso. E essa ideia do transporte ficou muito boa para a música e para o programa, porque eles estavam sempre dentro daquele paiol deles lá e a Uhum. música abria uma janela para você viajar para fora. Depois dessa vieram várias assim dessas malucas sobre sonhos, sobre a galinha Lola tinha uma vida pregressa no circo, tal, e contava a história dela. Então, a gente entendeu que a música abriu uma janela que a gente podia se transportar imaginariamente para um outro lugar. Então, eu já tinha entendido que para as crianças essas conexões nonsense Fazem todo sentido. fazem todo sentido, sabe? É isso. Eu acho, é isso. Vamos, eu acho Uma que vez a gente estava num show cantando Canção da Caminhada até o topo da montanha e a gente transportou para a Canção da Caminhada até a tampa da panela, porque tinha uma panela lá. E aquilo entra como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, então a música que tem esse poder de ir carregando e conduzindo para esse lugar assim, né? Então, vamos dizer, a gente não controla o fluxo das imagens, a gente se deixa concentrar e aí esbarra numa ideia, aquilo fica bom. Aí, depois que esbarrou na ideia, aí o julgamento consegue dizer se ela é boa, se ela é ruim, como que vai usar. Mas a ideia em si, ela é acidental, ela é um estado de concentração, é, eu tenho uma capacidade natural para fazer síntese. Então, depois que o negócio focou num lugar, aí como é que chega lá? E eu já estou mais em casa. O difícil é esse primeiro voo, assim, até você ver onde que está o foco daquilo. Como que você vai falar daquilo, né? Óculos. se tem música Tem uma sobre mãe que virou para mim no show e absolutamente falou assim: tudo. a do óculos fica muito boa. Você pode fazer uma de aparelho? Aí, uns tempos depois, uma mãe me escreveu: Você não poderia fazer uma música de topada? Meu filho deu uma topada, eu tava chorando. Ele me falou: Ai, falta uma música para essa hora. Vamos falar com ele. O moleque chora. Genial, né? Esse negócio. Tudo pode virar, né? Vão voltando os pedidos de coisas assim. É muito legal tudo isso daí. É muito Você legal. trata a infância com muito respeito, isso é Ah, legal. sim, né? Mas como é que se fala? Porque é o aprender, né? Esse assunto nos une aqui, quer dizer, a pergunta principal é o que é que eu faço quando eu não sei? Como é que eu faço quando eu não sei? Então você ir lá tentar aprender aquilo e as músicas fazem certas conduções para esse pensamento do aprender assim, que não é uma coisa de criança, é uma coisa comum a todos. A gente só está ensinando, a gente está cutucando, incitando uma área que é para a vida inteira. Então, eh, não é que eu respeito a criança, esse negócio do aprender, a gente tem que tirar o chapéu para isso, sabe? No Brasil tá cheio de coisa que a gente não sabe. Nem Não fala. dá para tapar o sol com a peneira, a gente vai ter que aprender, a gente tem que botar a cabeça para funcionar. Então, a linguagem tá habilitado para falar bem a nossa língua, saber pensar, botar a voz para fora, tudo isso está valendo no período de formação, sabe? E porque uma canção, quando uma criança guarda uma canção para si, que aquilo tem a ver com uma coisa interna que está sendo expressada do lado de fora, isso é muito importante, né? É, eu acho que é uma dos encontros que a gente tem na vida, quando a Consigo música mesmo, é, exatamente. você tem alguma música preferida? Hum. Não, né? Eu, eu já imaginava que você não teria, porque, Não, teve assim, músicas que foram muito marcantes, né? A música do Ratinho Tomando Banho, claro. esse Aliás, como é que negócio, foi aquela voz? Como é que você faz? É você meu que canta. pé, meu querido pé, faço uma voz de banheiro total, assim, né? Voz de banheiro. E hoje em dia essa voz já me machuca. Ah, Antigamente eu fazia com mais facilidade isso daí.
E, e eu nunca tinha cantado forte daquele jeito. Nossa, você sabe, eu te Veio contei, um outro, pô, eu te contei que fui professora de é, educação infantil, de ensino fundamental. E essa era uma música que, quando a gente ia falar de higiene, na minha classe e em todas do Brasil, a gente tem que cantar a música do Ratinho tomando banho, mas as crianças não conseguem cantar ela sentadas, né? Aliás, nenhuma música deve ser cantada sentada. E eu, assim, faz tempo, mas eu me lembro, assim, o quanto as crianças ficavam enlouquecidas cantando e fingindo que estavam tomando banho, e cantavam a música do jeito delas, com palavras que nem existem na música. E, e eu ficava olhando aquilo lá, tendo que ensinar a higiene, mas já sabiam tudo, porque sabiam tudo que tinha que lavar e tudo que tinha que cuidar. E a empolgação de aprender uma coisa nova, uma coisa que para aquela etapa da vida é super importante, que é o é, autocuidado, é, né? E eu me divirto muito de lembrar disso. Eu também fazia a mesma coisa no sofá da minha casa quando começava a tocar, desde o Gloob, Ratinho tinha que parar, porque era aquele momento era uma oração, tinha todo mundo que ir lá e gritar e pular e cantar, entre outras músicas, né? E é uma coisa que você conseguiu traduzir a música, você consegue conduzir para um lugar que é muito primitivo, eu acho. Na minha sensação, na minha percepção do que eu vejo que acontece com as crianças. Eu tenho uma criança que é fã de Ziz e escuta o tempo inteiro, e a gente, todo mundo canta, e à noite a gente canta Ziz, né? E eu vejo que é muito visceral, uma coisa primitiva, mobiliza. Daqui a pouco você tá curioso, ou você tá cantando, ou você precisa dançar, ou você tem que batucar. Então a música ela entra e ela também encontra um espaço de expressão na criança, que não é só o de cantar, que é o que a gente tem aí. Para a criança tem milhares de músicas aí que a criança aprende, gruda. A gente sabe, tem uma matemática para isso funcionar. Mas não é por essa via, não. É por uma via afetiva, por uma via que eu chamo de é, primitiva. é sempre afetivo, né? É, essa música do Ratinho Tomando Banho, tinha essa. Eu comecei a pensar nela fazendo a pesquisa. Qual o problema do banho? Que é esse negócio que as crianças tinham preguiça. E depois o outro problema é que elas não queriam sair. Então eu já sabia que tinha esses dois extremos e que Você já era pai nessa já época? era pai nessa época. O filho pequeno, assim, a minha maior tinha 4, o menor tinha 2. E já estavam na praia me esperando. Era dezembro, eu tinha que entregar essa música. E, e então tinha esse negócio da preguiça passar pelas partes do corpo. E ao passar pelas partes do corpo, para não esquecer de lavar, tinha esse negócio do xixi ou da xoxota, como é que eu ia falar disso? Porque eu não queria pular isso. Uhum. Então, eu já tinha essa vontade de não fazer um tabu. E então já foi um problema lá na TV, eu lembro disso, dou risada até hoje. Eu fui conversar com a psicóloga, ela falou: não, esse assunto em dezembro não vai dar, não vai dar, porque esse assunto é impossível. Cada lugar fala de um jeito disso, e uma palavra pode ser boa aqui, pode ser ruim em outro lugar. Nós não podemos falar. Eu falei, não posso deixar de falar. Essa batalha a gente tem que, de algum jeito a gente. Aí veio, graças a Deus, esse o fazedor de xixi, que já foi a piada, já solucionou esse negócio. Mas eu achei interessante porque aí quando chegava até o pé, que ia descendo para lavar até o pé, que veio essa frase do meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, que aí o núcleo afetivo se revelou, que eu não sabia. Não é que eu já estava com isso na cabeça, a coisa porque tinha um pouco o tempo da imagem também, esse negócio. É, isso, nesse sentido que a música foi um portal para mim, sabe? Porque
Esse negócio da música ser um brinquedo que a criança leva para o banho, para lavar todas as partes do corpo, passa pelos fazedor de xixi, chega lá no pé e agradece ao pé que aguenta Aguenta o ele o dia dia inteiro. inteiro. Essa coisa dele ter esse fechamento emotivo, eu falei, pô, acho que aqui eu descobri um jeito de fazer as coisas. Foi a primeira música que eu tive essa sensação de que eu tinha chegado num portal para mim. Então, eu não tenho música preferida, mas tem algumas que tiveram esse trabalho. Uma outra que me chama muito é a da inveja, né? Porque, por exemplo, a Tarsila, a menina que cantava comigo, é, ela cantou comigo durante muitos anos. Ela começou a cantar, ela não tinha 7 ainda. A irmã não tinha 4. Então elas foram crescendo junto, cantando essas músicas comigo, gravando o tempo todo. E a Tarsila é uma cantora maravilhosa, assim, desde criança. E ela odiava sonho. Falei, Tarsila, como é que você não gosta de sonho? Ela falou, não gosto de sonhar. Ainda mais quando vira pesadelo, eu não gosto de sonhar. Então eu quis fazer uma música de sonhos, que é uma música que pegou pesado, assim, no negócio das máscaras, do né, barará, e o avô chega e acorda, e a criança acorda e tal, e depois daquilo tudo ainda pensa num bolo, respira, o ar que entra, o ar que sai, a criança adormece, e a gente resolve o problema. A música não deixa a criança na mão, ela vai até o fim e É, resolve o negócio é. do pesadelo. Aí eu fui encarar o negócio da inveja. E como é que resolve a inveja? A música da inveja, imagina, eu cantei o verbete do dicionário, tá? Ah, é, olha. Que o Aurélio tem uma versão lá, o verso é praticamente o verbete da Não, o tom inveja. da voz que você faz é muito. Aí como é que resolve a inveja? Não tinha. Aí eu fiquei louco eu fiquei louco, como é que eu vou acabar essa música? E aí eu apelei para uma piada, né? Dali a pouco vem o vento e cai um coco e a gente pensa numa coisa que é da gente, não é do outro, e aquilo passa. E até hoje eu fico com essa música atravessada aqui porque eu não me conformo da música não ter ajudado a achar uma saída, entre aspas, para esse sentimento. Como é que a gente dá as canções de nomeação de sentimento ainda é um trabalho que eu ainda quero A ser retomar. Eu acho feito. difícil. Ah, tem uma que eu gosto muito, que é Os Dias Quentes de Verão. É, Aquela música é uma delícia, é. né? E ela, a letra é genial, Hélio, porque conta exatamente o que se faz, né? Porque ela, né? Só lembrar quem não conhece, é os dias quentes de verão, a gente vai ao rio nadar e nada, 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 até cansa. E aí vem o calor, e aí a gente Vai no vai no pomar, pomar, e cata depois a gente laranja, cata laranja, cata abacaxi, cata tudo. Aí a depois fome que a fome passa, passa e a gente volta volta pro rio. pro rio. Então, É, assim, é muito legal, porque é uma historinha, é, né? Quase que um HQ, assim, é, de um dia de verão ideal que todas as crianças é. poderiam, assim, seria ótimo que todas pudessem ter, né? Porque na minha cabeça foi formando essa ideia da condução, que com a criança eu gosto de pensar assim a música é como um mar, né? Tem criança que vai nadar no fundo, tem adulto que nada no raso, não tem idade, não é a idade que regula o aprofundamento na música, né? E tudo é uma questão de você pegar a criança na mão e conduzir, ela vai em qualquer lugar. Então, eu gostava eh, essas formas circulares que volta para o começo, né? Então, isso daí realmente teve a mesma coisa na história da metamorfose das borboletas, né? Na natureza, as histórias são assim, voltam para um começo quando chegam no fim. Todo esse negócio da circularidade, que tem a ver também como voltar a música no começo e cantar ela outra vez. Então, isso daí, essas formas vão se acoplando uma em cima da outra e vai dar um chunk na cabeça, porque eu acho que vai associando áreas diferentes da cabeça e a música une isso daí, né? Que eu acho que é o que ela faz mesmo na cabeça da gente, né? Só de imaginar
que a percepção das notas acontece na parte de trás, que a percepção do tempo está na parte do lado, que o timbre está em outro lugar e que eles ainda vão ter que ser fundidos, porque perto da orelha tem lá uma estrutura que vibra por dentro com coisinhas que têm tamanhos diferentes, porque elas vão vibrar em frequências específicas, isso aí vai para o sistema nervoso, mas ainda lá para cima para identificar a nota. Quer dizer, a música na cabeça da gente é um balé entre as partes. E ela faz isso com os assuntos do mundo ainda. Então, e quando a gente caminha por ressonância, vamos dizer, a gente não domina isso. A gente inventou aquele negócio, ficou em pé, e falou, pô, ficou bom isso aqui. Ficou bom quer dizer o quê? Tá funcionando? Mas você não sabe o que está funcionando, mas você tem aquela sensação de que aquilo está estruturado e propõe para as pessoas. Aí bate nas pessoas e volta com as pessoas cantando aquilo. É vida de médico, né? Tá ótimo. Sim, a música faz sentido nisso, né? É muito legal esse circuito dos pais que eram crianças apresentando as músicas que eles gostavam Eu para ainda criança. sonho que eu estava comentando isso com uma amiga, eu falei, eu sonho com o dia que a gente vai ter a Sala São Paulo mobilizada para tocar as músicas do Hélio, para todas as gerações estarem lá ouvindo orquestrado, lindo, e a gente celebrando a tua É, obra, tudo que você criou e emocionalmente você cuidou da infância brasileira. Hélio, sim. então já tô ligada que vai vir música de baleia. Vai vir de baleia, vai vir Você do conhece a espaço também. Beluga? A Conheço. Beluga é uma cantora É. maravilhosa. Não, cantora Ela é Beluga não. Conheço cantora. uma música chamada Baby Ah, Beluga. não, a Beluga é uma baleia. Ah, É uma então, baleia claro. branca, linda. Tem uma Não, baleia chamada Narval também, que ela tem um chifre na cabeça. então. Tem baleias espetaculares É. nossa, até eu fiquei curiosa para ouvir. Não, e agora, esse assunto é maravilhoso. Eles estão usando inteligência artificial para estudar canto de baleia, né? Para detectar as repetições, os padrões e tal. E isso está avançando muito, né? Ah, E as baleias começaram a cantar 1 milhão de antes da gente. é muita experiência. Muita experiência elas têm. Então, e tem aquela cachalote que é o bicho que faz o som mais alto no planeta, né? Ele É por tem causa da caixa que ela faz? atrás aqui ele tem um ossão e, e tem um relato desse rapaz que escreveu esse livro, né? Falando baleiês, em português seria. Imagina, um bicho maior que um ônibus, né? Vem até o mergulhador embaixo d'água, para assim a 40 centímetros do cara e solta uns barulhinhos que vão escaneando o corpo dele e ele sente o tamborilar. Aquela baleia poderia matar ele com um pulso, porque chega a 250 decibéis o pulso grande da cachalote. Viaja quilômetros no mar aquilo lá. Nossa. E elas se falam a quilômetros, né? E ela tem essa delicadeza de intensidade, de estando a 50 centímetros do cara, ele sentir o barulhinho da baleia passando pelo corpo e ela escaneando como é que ele é por dentro. E isso são histórias incríveis, vai ser uma delícia Olha, escutar isso em música. eu vou estar. Porque faz parte dessa ideia de criar conexões com o mundo. Porque esse negócio do ambiente, do planeta, de pensar isso, não pode ser uma coisa mental. A música tem que entrar para as pessoas se vincularem a esse assunto, porque o negócio vai esquentar mesmo. Vai. A gente já está É, sofrendo com já isso. estamos. Então, antigamente, os programas de TV faziam pedidos para mim. E a minha vida foi indo para um lugar que agora eu estou olhando para a sociedade e vendo que pedidos que tem, né? Por exemplo, um outro assunto que me atrai muito, essa coisa de crianças que são abusadas sexualmente dentro da família. No YouTube tem um monte de vídeos que pintam o corpo da criança com bolinhas verdes e vermelhas, e as vermelhas são lugares do corpo em que ela não deve deixar o adulto tocar ela.
E para quem passou pela música do Ratinho tomando É, banho, é. eu acho errado o lugar ser no corpo da criança. Tem uma bola vermelha no meu peito, tem uma bola vermelha na minha xoxota, que é isso? Tem uma bola vermelha na minha coxa, tem lugar do meu corpo que é proibido. Eu não, isso não está certo. Tem um outro jeito, né? Tem que ter um outro jeito de cantar isso para porque a gente Sem tem que nomear apavorar, o né? mal. É, E o mal não está no corpo da criança, não. é outra história. Então, eu acho que tem questões para serem verbalizadas, e hoje em dia você tem polaridades de pensamento que tem que pensar onde que está um ponto em comum que a gente possa falar com esses mundos ao mesmo tempo, ou não. Então, essas são as questões de agora. Então, eu fico feliz de ter tido esse passado muito rico na TV Cultura, mas de estar tendo chance, principalmente através do Ziz, o canal Ziz no Uhum. YouTube, de ter uma presença no momento e continuar em pé na prancha. É, aliás, o canal, os Ziz, a animação, você, a música, é tudo muito legal, porque aqueles bichinhos, a gente não sabe bem o que eles são, mas eles são, né? E eles se expressam, e eles interagem, eles são Sim. curiosos. Como que foi esse casamento entre a animação e a música? Ó, começou assim. Eu conheci uma produtora que chama Split, de animação. Um dos chefes lá é o Jonas Brandão. O Jonas era criança na época do rá. Quando, por sorte, a vida aproximou a gente e eu fui encomendar clipes para ele, eu não precisei falar nada. Ele inventou aquele mundo com aqueles personagens e fez assim essas animações muito legais assim, com os personagens fazendo, com os bonequinhos fazendo personagens da canção. Mas essas animações são financeiramente inviáveis. É, eu bem Elas são entendo. caríssimas. Então eu tenho um parceiro chamado Ivan, que é com quem eu faço tudo, divido todos os trabalhos com ele. Então nós resolvemos fazer diferente. A gente encomendou uma livraria de bonequinhos tocando instrumento, que a gente pudesse colocar nota por nota o instrumento, chocalho, caixa, bumbo, prato, tambor, e depois fizemos um contrabaixo também, que a gente pudesse fazer a programação dos bonecos tocando os instrumentos. Então, quando tem lá um carinha tocando chimbal ou um chocalho, quando a criança olha o boneco, ela escuta aquele instrumento. Se você tirar o boneco de lá, aquele instrumento ali funde na base e não tem mais o destaque. Então eu falei assim: esse negócio vai ser muito útil para a gente, porque a gente pode fazer canções mais complexas. E uma criança menor, quando for entrar ali, ou ela pega esse boneco, ou ela pega aquele, ali ela já engata. E ela pode, ela já está entendendo a partir daquele boneco o que está Que tocando ali. incrível. E bolamos um jeito de fazer umas ilustrações que entram e saem. E atualmente a gente faz os vídeos, a gente mesmo, eu e o Ivan, a gente Uau, encomenda ilustrações e aplica essa livraria de boneco tocando. que demais. Então, por exemplo, o baixo tem uma corda, mas dá para ouvir o movimento do contrabaixo. Então, pô, chamar a criança para ouvir o contrabaixo Poxa, já tá na vida já estaria satisfatório, só esse trabalho aí, né? de fato. E então, de fato, ficou um mundo bom para mim. É um ambiente que a gente não depende de mais ninguém e estamos seguindo adiante agora. A gente está fazendo o vídeo o meu disco Gigante da Floresta, que é um disco que a gente preza muito, porque ele é um mergulho. Ele esse ano está fazendo 25 anos. A gente Uau, vai lançar uma gravação nova e um vídeo novo dele. Estamos subindo essa montanha aí. uau. E ó, vocês não ouviram, mas eu conversando aqui com ela, eu falei do meu sonho de fazer um documentário sobre ele, e ele já topou, Totó. Tá Tá topado, topado. claro. Nós estamos unidos pelo aprender. Isso É, isso é o que une aprender e a música, isso mesmo. que é onde a gente chega ali no, nos aspectos mais emocionais, né? O audiovisual, a É, música, né? Que histórias a gente pode contar
que, sem perceber, as pessoas aprendem pelo prazer, né? Exatamente. E a tua trajetória é lindíssima, que bom Obrigado. que você aceitou, porque é uma honra da vida estar aqui diante de você, Legal. não só pela minha infância, pela infância de todo mundo que eu conheço e de que eu não conheço também, mas sobretudo pelo que você faz pela infância, o que você faz pela música, a curiosidade que você gera sobre o teu próprio processo criativo, porque é coisa de gênio, é coisa de gente que não tá na mesma frequência da maioria, não. Eu tenho que te agradecer, mas a gente vai continuar essa conversa, tá? Essa aqui foi só a parte que vocês puderam ver, tem muita coisa que a gente vai criar juntos, né, Hélio? Legal. Eu te agradeço, Obrigado seja também. sempre bem-vindo e vamos aí, vamos continuar criando e emocionando para mais pessoas aprenderem, se conectarem através da emoção. Imaginar futuros, né? Imaginar Isso futuros. daí é. Se não tiver a imaginação do futuro, para quem não tem porto de chegada, não tem vento favorável, não sabe para onde está indo. A gente tem que criar essa imagem na cabeça. As crianças precisam sonhar com a escola nova, os jovens precisam sonhar com a política nova. Isso daí, se a gente não tiver, a gente vai afundar. Não, não pode afundar, tem É que nisso continuar que a com gente isso. vai segurar, né? Eu acho que eu também acredito nisso. A imaginação é que trouxe as grandes saídas, né? E quanto mais a gente imaginar, mais a gente criar, mais possibilidade da gente fazer um futuro melhor. Melhor, Num né? momento que a gente tá, que realmente é tenso, É mas a gente tem tenso. capacidade de imaginar, de criar, e Isso vamos mesmo. juntos. Vejo vocês no próximo episódio e acessem o canal do Hélio. Se você colocar Ziz no YouTube, vai vir muita coisa. Mas eu recomendo muitas entrevistas, eu recomendo muito podcasts. O Hélio traz aí a trajetória dele, dividindo com a gente generosamente tudo que ele Uhum. construiu. E o site também, como é que é o site, Hélio? heliosskind.com.br. heliosskind.com.br, que lá tem todas as. Ele fala que é 150, mas eu acho que é modéstia. Tá atrasado o site, a gente precisa atualizar, ainda Ah, falta lá, mas tem em ordem alfabética, dá para então é contar. mais fácil, é mais fácil. Um beijo para todos. Obrigada, obrigada, Legal. viu, Hélio? Obrigado a Obrigada você. mesmo. Prazer.